Olá, você que tem assistido nossos vídeos, tem acompanhado e tem aprendido um pouco da palavra de Deus e inspirado a sua leitura, a sua meditação e o seu devocional, eu tenho certeza que esse vídeo que você está iniciando agora irá falar muito ao teu coração e trazer uma nova visão referente ao livro do Apocalipse e até mesmo ao seu estudo e a meditação neste livro. Existe já um vídeo no canal, você pode procurar, chamado Jesus e o Apocalipse. Nesse agora eu quero falar de um outro aspecto que vai completar o assunto e esclarecer ele para a sua meditação e conhecimento das profecias bíblicas e da direção de Deus à consumação da história. Eu quero ler aqui, livro de Apocalipse, capítulo 1, agora o versículo 4 ao versículo de número 6 diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Você pode observar que o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E esta revelação, ela se manifesta através do poder, a presença e a ação do Espírito Santo, que ilumina a vida dos cristãos para que eles possam ler, entender, compreender e aplicar na sua vida a realidade do livro de Apocalipse, um livro que foi escrito em época de tribulação, no período do rei Dominiciano, na qual perseguiu os cristãos, matou muitos cristãos e até mesmo o próprio apóstolo João foi exilado por ele na ilha de Patmos. E lá em Patmos, Deus, através do Senhor Jesus Cristo, enviou o seu anjo a João, que revelou a concretização e a consumação da história humana, trazendo esperança para todos os cristãos, que a história está no controle de Deus e que nada acontece, nada acontecerá sem a permissão de Deus, e tudo tem uma finalidade e um propósito: a revelação gloriosa e bendita do Senhor Jesus Cristo na vinda do seu reino com poder e glória para estabelecer para todos sempre. Então aqui é um resumo do livro de Apocalipse e uma introdução. Mas o que me chama aqui no livro de Apocalipse, e o nome desse vídeo que eu quero dar é O Espírito Santo e o Apocalipse. Quando João começa a escrever, ele declara sobre o trono glorioso de Deus, declarando o nome eterno de Deus, que é uma transliteração do nome hebraico Yahvé, aquele que era, o que é, o que há de vir, ou eu sou o que sou. E os 7 espíritos, quer dizer, a plenitude do Espírito de Deus que estava diante do trono, e aquele que nos revelou a Deus, nos trouxe a eterna redenção e que há de reinar para todo sempre, que é o Senhor Jesus Cristo. E o resultado desta redenção, que é a unção espiritual na vida dos seus servos, para que sejam reis e sacerdotes diante de Deus e Pai, no reino eterno ao Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, ele é uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler aqui, como introdução, no capítulo de número 16, versículo 13 ao 15 do Evangelho de João, Jesus diz assim: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos diz que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo é guiar em toda a verdade e anunciar a vontade, o plano e o propósito e a glória de Deus, e a glorificar o Senhor Jesus Cristo. E tudo que o Pai concedeu ao Filho, o Espírito Santo tem a manifestar na vida dos cristãos, para que a glória do Senhor Jesus Cristo e a consumação da história fosse total e completa no reino de Deus, através da sua igreja. Então nós podemos ver que no livro de Apocalipse, ele está dividido exatamente em 5 visões, e essas 5 visões se inicia com uma ação do Espírito Santo, na qual o apóstolo João, que era servo de Jesus Cristo e habitado pelo Espírito Santo, era conduzido pelo Espírito Santo e capacitado pelo Espírito Santo para receber a visão,
compreender a visão, relatar a visão, para que nós hoje, através desse mesmo Espírito, possamos compreender a visão, ser consolado por essa visão e dar testemunho dessa visão. A primeira aqui é no capítulo 1, versículo 10, diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. A primeira visão, o Espírito Santo capacitou o apóstolo João para ver Jesus Cristo glorificado, exaltado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em toda a sua majestade e divindade, sobre todas as coisas e soberano sobre tudo e em todos, declarando que foi morto, mas vive para todo sempre, e tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Então, a primeira visão, ele foi arrebatado pelo Espírito, capacitado pelo Espírito para ter uma visão gloriosa ao Senhor Jesus Cristo. A segunda visão está no capítulo de número 2 e 3, e 7 vezes essa frase se repete. Eu vou ler um só versículo, mas 7 vezes se repete, que é o versículo de número 22 do capítulo 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A visão, o que o Espírito Santo concede ao apóstolo João, no capítulo 2 e 3, capacita ele a ver, entender e compreender que o Espírito Santo está edificando a igreja, revelando a glória do Senhor Jesus Cristo sobre a igreja, na igreja, dando discernimento espiritual, dando capacitação espiritual, fortalecendo a igreja para vencer as lutas e as tribulações, instruindo a igreja a vencer os falsos ensinos, os falsos profetas e tudo aquilo que for contrário à sã doutrina, e revelando à igreja a glória e a riqueza da herança que o Senhor tem preparado para todos os vencedores que vivem e caminham na comunhão do Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo, ao dar a visão a João, no capítulo 2 e 3, é declarar que ele é o Senhor, o orientador, o condutor, o edificador e o abençoador da igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para glorificar o Senhor Jesus Cristo e revelá-lo aos corações de todos os fiéis que estão sobre a face da terra. A terceira visão diz no capítulo 4, versículo 2, é a terceira visão, que diz assim: logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O capítulo 4 ao capítulo de número 16, o Espírito Santo capacita o apóstolo João a ter visão da consumação da história, da concretização do plano completo e eterno de Deus sobre toda a face da terra, onde ele vê os juízos de Deus, aonde ele tem visão das ações que está acontecendo na face da terra, dos santos coroados, da redenção do Senhor e da obra do Cordeiro em manifestar o seu reino, o seu poder e a sua glória. Então o Espírito Santo aqui, ao arrebatar João, no capítulo 4, é uma figura de linguagem que todos os santos e fiéis que são selados pelo Espírito Santo e que andam em comunhão do Espírito Santo, no dia do Senhor serão arrebatados para estar nas regiões celestiais celebrando as bodas do Cordeiro, enquanto aqui na face da terra a ira, o juízo e a consumação da história vai estar se concretizando para a vinda gloriosa e bendita de Jesus Cristo, visível a todos os olhos sobre toda a face da terra, para a glória de Deus. A quarta visão que o apóstolo João tem pelo Espírito está no capítulo de número 17, versículo de número 3, diz assim: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essa quarta visão nos mostra o Espírito Santo conduzindo João ao deserto para que ele tivesse discernimento espiritual e compreensão do espírito da iniquidade que opera neste mundo, na qual, pela permissão de Deus, influencia os reis, os soberanos e os homens da terra, para que rejeite o evangelho, aceite a marca da besta, trabalhe através do comércio, da política e da educação para influenciar a humanidade a se afastar do evangelho, a viver uma vida pagã, ímpia e de destruição. E o Espírito Santo capacita João a ver por detrás dos bastidores quem que está atuando, trabalhando e se manifestando, trazendo o mistério da iniquidade, que é o mistério da Babilônia. Então, pelo Espírito Santo, João recebe esta visão.
que vai do capítulo de número 17 ao capítulo de número 20, aonde há a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, a manifestação do seu juízo, a sua justiça e o estabelecimento do seu reino. A quinta visão que o apóstolo João recebe aqui está no capítulo de número 21, aonde nos diz o seguinte fato. Capítulo de número 21, versículo de número 10 diz assim: levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia dos céus, e tinha a glória de Deus. Observou? Para ver o mistério da iniquidade, o Espírito Santo leva ele ao deserto. Aonde que Jesus foi tentado pelo diabo? No deserto. Quem levou Jesus ao deserto e que pelo poder e pela palavra de quem Jesus venceu o diabo? Pelo poder e a palavra do Espírito Santo de Deus. E ele voltou do deserto cheio da virtude. E agora João foi levado ao deserto para ver o mistério da grande Babilônia, o mistério da iniquidade. Mas para ver a glória de Deus, a cidade celestial, o reino eterno de Deus, João é levado para um alto monte. Como diz o salmista: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E no capítulo de 21, 22, o Espírito Santo revela ao apóstolo João a glória do reino eterno de Deus, a nova Jerusalém com toda a sua majestade, formosura e beleza e a sua grandiosidade. Então nós podemos observar através desta palavra que 5 vezes no livro de Apocalipse, essas 5 divisões, o apóstolo João foi capacitado, guiado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus para ter essas visões, para mostrar para nós a consumação da história, a glória do Senhor Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo na igreja e o porvir, o novo céus e a nova terra e a glória eterna de Deus. Então o Espírito de Deus, ele está hoje nas nossas vidas para nos iluminar, nos guiar em toda a verdade e anunciar o que há de vir e glorificar o Senhor Jesus Cristo, recebendo do Pai, através de Jesus Cristo e compartilhando conosco. Então o segredo para a nossa leitura e compreensão e iluminação do livro de Apocalipse é simplesmente estarmos na comunhão com o Espírito de Deus. A construção do livro, a lógica do livro e a sequência do livro, ela é simples, direta e prática. São revelações de Jesus Cristo por intermédio do seu Espírito Santo aos seus servos para saber e compreender as coisas que em breve há de acontecer, e elas foram escritas e relatadas para nós, para que a nossa fé e esperança venha estar no Deus vivo e verdadeiro que nos amou, nos redimiu e nos selou com seu Espírito Santo para guardarmos o seu reino eterno e glorioso. E para concluir, o Espírito Santo faz um convite maravilhoso no livro de Apocalipse, que é no capítulo 22, versículo 17, que diz assim: e o Espírito e a esposa dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqui ele está revelando a sua pessoa, o seu poder e a sua presença junto com a noiva na vida daquele que tem sede e deseja. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele fala, ele guia, ele dirige, ele sente, ele ilumina. E a maior missão dele na face da terra nos dias de hoje é revelar a glória, a majestade, o poder e o reino de Jesus Cristo, Filho de Deus, a quem pertence todas as coisas, por intermédio de quem o Pai é glorificado, e ele pode revelar a sua glória e a sua majestade, para que em tudo, em todas as coisas, o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. O Espírito Santo e Apocalipse nada mais é do que a iluminação de Deus para as nossas vidas, para que possamos ler, entender e compreender e principalmente aplicar em nossas vidas. Quando lemos Apocalipse, nós observamos que as tribulações, as adversidades, as perseguições têm um tempo pré-determinado por Deus, e ela jamais vai prevalecer contra a igreja, porque o justo juiz, que é o Deus vivo e verdadeiro,
cobrará e trará em conta todos os atos e obras que serão feitos sobre a face da terra contra o seu povo, contra a sua herança. E ele promete: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para retribuir a cada um segundo as suas obras. Por isso, o Espírito Santo que está no teu coração, ele quer te fortalecer, te iluminar e te revestir com a presença e o poder dele, para que através da comunhão com a pessoa dele, você possa ser firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é em vão e a tua esperança não é vazia, ela tem firmeza, alicerce, porque está fundamentada em Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o que há de vir, e eis que em breve virá, e não tardará, mas o justo pela sua fé viverá. Por isso a promessa do Senhor Jesus Cristo em nos dar o seu Espírito Santo se concretize na sua vida a partir de hoje, e você, cheio do Espírito Santo, na comunhão com ele, ao ler Apocalipse, possa ouvir a voz dele, sentir a presença dele, o poder dele, e ser renovado e beber desta fonte de manancial que traz vida eterna, alegria, paz e comunhão, e a vitória total e completa em todas as coisas. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo.